Sabe aquela sensação na faculdade? Você vira a noite estudando, muito café, decorando tudo para a prova final? Sei bem qual é. Aí você chega na sala, pega a prova e a única questão é sobre um assunto que o professor, sei lá, nunca deu muita bola na aula. Poxa, dá uma raiva, né? Total. É uma sensação de injustiça, de ser testado em algo que nunca te disseram que era tão crucial. Então, é exatamente essa lógica que os materiais que a gente analisou hoje aplicam a uma questão teológica bem profunda. A da guarda do sábado como o grande teste final da humanidade. Exatamente. A gente vai mergulhar fundo nos argumentos que questionam não só a base bíblica para essa ideia, mas também se algo assim seria, minimamente viável no mundo de hoje. É um ponto de partida excelente. E a nossa análise vai seguir por esses dois caminhos, né? Primeiro, a gente vai olhar o que os textos do Novo Testamento, principalmente o que Jesus e os apóstolos falaram, ou não falaram, sobre o sábado. E como isso bate de frente com a ideia de um teste de lealdade. Isso. E depois, a gente bota o pé no chão, no mundo real. Vamos analisar dados demográficos, política do século XXI, para ver se uma lei que obriga a guarda do domingo teria alguma chance de passar. Ótimo. Vamos começar então por essa parte teológica, que já chega com uma provocação bem forte. Uma provocação e tanto. A fonte lança uma pergunta quase retórica. Se Jesus é considerado o maior mestre da história, e se o sábado era o teste mais importante de todos, ele não teria focado nisso o tempo todo? E a conclusão da fonte é que, se ele não fez isso, usando a sua analogia, ele seria um professor incompetente. É pesado, mas faz pensar. É forte, mas serve para ilustrar o argumento. A análise dos textos mostra que, na verdade, Jesus e os autores do Novo Testamento falam muito pouco sobre o sábado. E o interessante é que, quando falam, a impressão que fica é quase sempre para diminuir o conflito, né? Para mostrar que não devia ser um fardo. Exato. O apóstolo Paulo é o exemplo mais claro disso. E aqui o material que a gente leu destaca uma coisa bem interessante sobre o estilo de Paulo, quando ele achava um assunto fundamental. Tipo a graça, a fé, o amor. Isso, ele era incansável, repetiu o tema em todas as cartas. Mas sobre o sábado? É um silêncio quase absoluto. Quase absoluto, e quando ele quebra o silêncio não é para reforçar a guarda do dia. Pelo contrário, em Romanos, por exemplo, ele escreve algo como: um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais, cada um tem a certeza na sua própria mente. Peraí, então ele joga a responsabilidade para o indivíduo, tipo, decida por você mesmo. É basicamente isso, resolvam isso vocês, na consciência de cada um. E tem mais, não é? A fonte cita outra passagem em Colossenses, que é ainda mais direta. Bem mais direta. Diz: portanto, ninguém vos julgue em relação a dias de festa, ou luas novas, ou sábados. Quer dizer, ele está falando explicitamente para não usar isso como critério de julgamento. E o que é fascinante é o contraste que o material cria logo em seguida. De um lado, você tem essas palavras do Paulo pedindo tolerância, liberdade. E do outro? Do outro, a fonte coloca uma citação muito famosa da profetisa adventista Ellen White, que afirma: o sábado será o grande teste de lealdade. Será traçada a linha de distinção. Nossa, uma do lado da outra, as duas visões são irreconciliáveis. Completamente. Uma diz, não julgue por isso. A outra diz, isso vai ser o critério final de julgamento. O conflito é total. A fonte está basicamente perguntando como algo que Paulo tratou como liberdade pessoal pode virar o grande muro de separação da humanidade. Exatamente. E para reforçar, a análise vai direto para os ensinamentos de Cristo. Se o sábado não é o teste, qual seria então? E a resposta, segundo o material, está em Mateus 25. Naquela famosa parábola da separação das ovelhas e dos cabritos. Eu lembro bem dessa. E o critério de separação ali não tem absolutamente nada a ver com o dia de adoração. Zero. O rei diz para as ovelhas: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E por aí vai. É tudo sobre compaixão e ação. O argumento é esse. O teste de Cristo é um teste de caráter. É sobre refletir o amor e o altruísmo dele no nosso tratamento com os outros. Faz sentido. E aí a fonte levanta uma hipótese
bem contraintuitiva, sugere que o próprio Satanás teria interesse em promover o sábado como o teste final. Como assim? Isso vira lógica de cabeça para baixo, porque o adversário do cristianismo iria querer que as pessoas se focassem num mandamento. A lógica apresentada é estratégica. Ao fazer isso, ele desviaria a atenção do pilar central da fé cristã, que é a salvação pela graça através da fé. Ah, entendi. Ele prenderia as pessoas em debates sobre regras, sobre legalismo. Exatamente. Em vez de focar no que Cristo fez, o foco passaria a ser no que eu faço para merecer a salvação. É uma distração genial, segundo essa linha de raciocínio. Que raciocínio, denso. Ok, o argumento teológico é forte, mas a análise não para aí, né? Ela traz a discussão para o nosso mundo. Gando, a guarda do domingo ser aprovada hoje. E a resposta é: Praticamente zero. Especialmente nos Estados Unidos, que é sempre o centro desse cenário profético. a fonte lembra que a teoria foi formulada no fim do século XIX, quando os Estados Unidos eram um país bem diferente, né? Muito diferente, esmagadoramente protestante, homogêneo. Hoje, o país é um caldeirão de culturas, religiões, e existe uma verdadeira coalizão de grupos poderosíssimos que se oporiam a qualquer lei desse tipo. E essa lista de opositores é enorme. Vamos passar por alguns. O primeiro grupo que a fonte menciona são os judeus, Mais de 6 milhões só nos Estados Unidos. com a influência desproporcional na política, na mídia. Muitos guardam o sábado. A fonte chega a usar a palavra ridículo para descrever a ideia de que esse grupo ia deixar passar uma lei que os ataca diretamente. Depois vem os muçulmanos. Hoje são mais de 7 milhões e o Islã é a religião que mais cresce por lá. E o dia sagrado deles é a sexta-feira. Exato. Eles ficariam ultrajados com uma lei dominical e usariam todo o seu poder político para barrar isso na hora. Ok, só esses dois grupos já são uma força política gigantesca. Mas a lista continua. E como continua? O próximo grupo são os secularistas. Estamos falando de uns 30 milhões de pessoas, ateus, agnósticos, humanistas. Que tem tido um sucesso enorme em remover a religião da esfera pública, né? Oração em escolas, por exemplo. Exatamente. A fonte acha absurdo supor que esse grupo tão organizado simplesmente ia ficar assistindo à aprovação da lei religiosa mais impactante da história do país. E ainda tem a comunidade LGBTQ+, estimada entre 10 e 20 milhões de pessoas. E o material aponta uma coisa importante aí. Historicamente, os grupos que poderiam propor uma lei dominical... De evangélicos e católicos mais conservadores. Isso. São os mesmos que se opõem aos direitos dessa comunidade. Então, eles teriam uma motivação política enorme para lutar contra qualquer pauta vinda desses setores. E eles têm uma influência política e cultural imensa para fazer isso. E aí vem a ironia. O próprio movimento de guardadores do sábado se tornou uma força a ser reconhecida. Não são mais aquele grupo pequeno e isolado de 1880. De jeito nenhum. A fonte cita a Igreja Adventista. Mais de 15 milhões de membros no mundo, 1 milhão só nos Estados Unidos. Eles têm hospitais, universidades, gente influente. Eles não são mais vítimas do sistema. Eles fazem parte da estrutura de poder. Então, voltando para nossa analogia do começo, não é só que o professor nunca mencionou a questão na prova. Não, é que a turma inteira de todos os grupos se levantaria em protesto e diria que essa prova é absurda. Perfeito. E essa turma é ainda maior. O texto fala de mais de 300 organizações religiosas diferentes que também guardam o sábado. Batistas do sétimo dia, judeus messiânicos. E some a isso milhões de hindus, budistas, gente da nova era, pagãos. A fonte até joga um dado curioso. A Wicca é a igreja que mais cresce nos Estados Unidos. Nenhum desses grupos quer uma lei dominical. E dentro do próprio cristianismo haveria oposição. Mormons, testemunhas de Jeová. E até muitos batistas que são defensores ferrenhos da separação entre igreja e Estado. A pergunta que a fonte deixa no ar é: depois de tirar toda essa gente,
Quem sobra para lutar por uma lei dessas? Pois é, o argumento é que nem para os evangélicos isso é uma pauta quente hoje em dia. E para fechar esse ponto, o material traz um exemplo que é quase um checkmate. Ah, o exemplo do peiote é muito bom. O governo dos Estados Unidos, com todo o seu poder, não conseguiu proibir um pequeno grupo de nativos americanos de usar peiote, que é uma droga ilegal, nos rituais religiosos deles. O argumento é poderoso. Se o Estado não consegue impedir um grupo minúsculo de usar uma droga ilícita por motivo de fé, como ele conseguiria forçar dezenas de milhões de cidadãos a mudar seu dia sagrado de adoração? A escala do desafio é incomparável. Totalmente. Ok, no cenário americano a coisa parece mesmo inviável. Mas e se a gente ampliar a lente para o mundo todo? Porque a profecia fala de um decreto global. Aí a matemática fica ainda mais complicada. A análise lembra que os cristãos são menos de 1/3 da população mundial. E aí? Quem iria impor uma lei dominical a quase 2 bilhões de muçulmanos? Ou a outros 2 bilhões de hindus e budistas. E a nações com armas nucleares como a China, a Índia ou Paquistão. A ideia de que os Estados Unidos conseguiriam impor sua vontade religiosa ao planeta inteiro O material descreve como uma fantasia. é para contornar esses problemas logísticos gigantescos que a teoria precisa de um elemento sobrenatural, certo? Exato. É aqui que entra o que a fonte chama de rebuscado cenário do fim dos tempos. A ideia de Satanás se passando por Jesus. O cenário é que Satanás vai aparecer, se passar por Cristo, fazer milagres. Então, convencer a humanidade a aprovar a lei dominical e, o mais chocante, ordenar a morte de quem se recusar a obedecer, ou seja, os guardadores do sábado. Parece roteiro de filme. Qual é a lógica que a fonte usa para desmontar isso? A análise aponta 2 falhas lógicas cruciais. A primeira é teológica. Que é? Que cristão, por mais simples que fosse, acreditaria num Cristo que ordena o assassinato em massa de pessoas só porque elas adoram num dia diferente? Seria uma contradição total com os evangelhos. Total. O material cita Lucas, que diz que Cristo não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Um Cristo que manda matar se comportaria exatamente como Satanás é descrito na Bíblia. Um assassino desde o princípio. Qualquer pessoa com uma familiaridade mínima com o Novo Testamento rejeitaria essa figura na hora. E a segunda falha lógica? A segunda é estratégica. E volta ao ponto que a gente já discutiu. Porque Satanás, que está tendo um sucesso estrondoso em espalhar o secularismo, o materialismo, a indiferença, De repente, mudaria de tática e imporia uma prática cristã ao mundo? seria totalmente contraproducente para ele. Ele estaria, na prática, forçando bilhões de pessoas a voltarem sua atenção para Deus, para a Bíblia, para Jesus. Mesmo que fosse num dia específico. Exato. Do ponto de vista estratégico de Satanás, seria um tiro no pé monumental. Uau! Então, resumindo essa nossa análise a fundo, os materiais que a gente explorou constroem uma crítica em 2 frentes. Uma dupla crítica. Primeiro, uma teológica, que questiona se o sábado foi mesmo destinado a ser o teste final, e propõe que o verdadeiro teste, segundo os evangelhos, é o do caráter, o da compaixão. E, em segundo lugar, uma crítica prática, que usa a demografia e a política de hoje para mostrar o quão improvável, se não impossível, seria impor uma lei dominical no nosso mundo. Um mundo totalmente pluralista. Exatamente. E a análise toda nos deixa com uma reflexão que vai além da discussão sobre o dia da semana. Que seria? Se, como a fonte sugere, um dos maiores perigos espirituais é focar em pontos de discórdia que desviam a atenção do que é essencial, a questão que fica para a gente pensar é: quais podem ser os testes ou as linhas de distinção que hoje, no nosso dia a dia, talvez estejam nos distraindo? Nos distraindo daquilo que as nossas convicções mais profundas nos dizem que é o que realmente importa. É uma boa reflexão para fechar.